Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria. Qual é a ideia que eu devo ter, né, quando eu penso na palavra isomeria? O que seria isomeria? Os tipos de isomeria? É o que nós vamos ver a partir de agora, né? Pensando no termo, na própria palavra isomeria, a gente tem que pensar o seguinte: o que é isso, né? O que seria isso? Bem, no passado, alguns pesquisadores perceberam que haviam compostos, substâncias, que tinham uma composição semelhante. E como é que se sabia isso? Por meio da massa, por meio das suas fórmulas moleculares. Mas percebeu-se que, apesar, né, de haver essa semelhança, havia compostos que se comportavam ou tinham características químicas e físicas distintas, o que parecia indicar serem compostos diferentes. Então, o pesquisador, né, juntamente com outros, e a ciência vai avançando, como Bezaleus, assim como outros pesquisadores, como Lindbergh, propuseram uma explicação para esse fenômeno. Né? Eles apresentaram que esses compostos eles tinham a mesma composição de elementos, mas esses elementos, esses átomos dos elementos, estavam com uma disposição diferente. Ou seja, formavam uma estrutura diferente. E essa estrutura diferente é o que ocasionava, né, essas distinções nas propriedades químicas e físicas. Como nós podemos observar aqui embaixo, nós temos aí o cianeto de amônio e a ureia. O cianeto de amônio ele pode ser convertido em ureia com fornecimento de calor e alta pressão. Mas perceba que a composição desses compostos é a mesma. Entretanto, a estrutura é distinta, as propriedades são distintas. Então, a isomeria, ela meio que parece com o que se conhece no português como anagrama. Olha aí essas palavrinhas aí embaixo: amor, Roma, mora, omar e ramo. São palavras com significados distintos, mas formados pelas mesmas quatro letras. O que é que muda? Apenas a ordem dessas letras. Então essa é a ideia de isomeria. Isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma composição, mas com diferentes formas estruturais, ou seja, com diferente disposição desses elementos químicos, como exemplificado aí pelos cianato de amônio e a ureia. Né? Tem cianato 2 nitrogênios, a ureia também tem 2 nitrogênios. Aqui a presença de 4 hidrogênios, aqui também tem 4 hidrogênios, e um oxigênio, aqui também um oxigênio, assim como um carbono. Então os componentes são os mesmos, mas a disposição é diferente. Né? Então existe a partir daí a ideia de isomeria. São compostos que preservam, né, a mesma composição, mas com disposições diferentes. E a partir disso, a gente pode ter aí alguns tipos de isomeria. Tá? A gente tem a isomeria constitucional e a estereoisomeria. A isomeria constitucional ela pode ser dividida em estática, ou seja, algo que é fixo, não muda, não tem alteração, e a dinâmica. A dinâmica, ela ocorre mudanças. E aí você tem como exemplo a tautomeria. Então, é por conta de uma alteração que fica acontecendo e voltando, ou seja, ela é uma situação instável, de mudança na molécula, que permite haver dois compostos distintos. A gente vai ver isso mais adiante. Já a estática, isso quer dizer que ela está ali presente na estrutura e dificilmente vai mudar. Né? A não ser que aquele composto degrade, aí vira outra situação. E aí você tem compostos que têm uma estrutura, né, com função diferente. São compostos que são mesma composição, mas distintas, a ponto de terem funções orgânicas diferentes. Você tem aqueles que têm a mesma função, mas têm uma cadeia diferente, que é a isomeria de cadeia. Tem a isomeria de posição, que muda pequeno detalhe na cadeia.
E a metameria é um tipo de isomeria de posição, que a gente vai ver adiante. A estereoisomeria, ela tem a ver com o desvio, por exemplo, da luz, bem como pela molécula, e pequenas alterações na disposição 3D, né? Ou podemos assim, na mudança espacial da molécula. Então a gente tem os diastereoisômeros e os enantiômeros. Também a gente vai detalhar mais isso adiante. Então, para iniciar, a gente vai falar hoje sobre a isomeria constitucional estática. A isomeria constitucional estática, a primeira dos tipos, é a isomeria de função. Nós dizemos que se trata de um caso de isomeria funcional quando a diferença entre os isômeros está centrada no grupo funcional. Então, por exemplo, nós temos a isomeria aqui entre esses dois compostos, entre um éter e um metanol. Os dois compostos, eles têm aqui 2 carbonos e 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Só que, nesse aqui, o oxigênio está agindo como um heteroátomo. E no outro, o oxigênio ele está na extremidade da molécula ligado a um hidrogênio, ou seja, formando um grupo hidroxila, que é um grupo característico dos álcoois. Enquanto aqui, como ele está no meio como heteroátomo, ele vai caracterizar um éter. Então, a mudança na posição do oxigênio foi tão significativa a ponto de mudar muito as propriedades, a ponto de eles serem classificados como funções diferentes. E cada função, né, é como se fosse um grupamento de compostos que têm propriedades parecidas. Então, eles são bem mais distintos. Tá? Outra situação aqui, um tio éter e um tio álcool. É a mesma ideia, só que em vez de oxigênio, a gente vai pensar no enxofre. Então, aqui um tio éter e um tio álcool. O que é que está mudando? A constituição? Não, tem os mesmos elementos. Mas aqui, esse aqui, o enxofre, vai estar como heteroátomo, enquanto no outro, esse enxofre vai estar na extremidade, formando um grupo característico, né, do tio álcool. Tá bom? Aqui também a gente tem cetona e aldeído. A gente aprende, né, quando a gente está estudando funções, que a grupo carbonila ele está relacionado com várias funções. E aqui, o grupo carbonila, no meio, entre duas cadeias carbônicas, é a característica de uma acetona. Mas quando esse grupo carbonila está na extremidade e o carbono está ligado com o hidrogênio, ou seja, você tem um aldeído. Então perceba, a pequena mudança na posição da carbonila foi o suficiente para mudar a função. As características vão ser bem distintas. E, portanto, a gente também tem aí isomeria de função. Então aqui nós temos a isomeria, outro exemplo, no caso o éster e o ácido carboxílico. Aqui a gente pode observar, por exemplo, que qual é a ideia? O ácido carboxílico ele é caracterizado por uma carbonila que está conectada a uma hidroxila. Mas essa hidroxila ela pode ter aqui o hidrogênio substituído por uma cadeia carbônica. E quando isso acontece, você tem a formação de um éster. Então, o que está acontecendo aqui? Existe a possibilidade, né, de uma combinação dos elementos, né, gerar isômeros de função entre o álcool, o ácido carboxílico e, no caso, um éster. Outra situação bem comum, né, que envolve apenas a hidroxila, a conexão da hidroxila, ou seja, onde ela está conectada. Então, se ela estiver conectada a um grupo, por exemplo, aromático, a gente sabe que tem a função fenol. Se ela estiver conectada, em vez de estar aqui na função no grupo aromático, está esse carbono auxiliar, carbono ramificação, você tem aí um álcool. E esse carbono ele passa a ser carbono de cadeia principal. E também existe a possibilidade do carbono estar do oxigênio virar um heteroátomo e esse hidrogênio passar para o carbono. E aí você ter um éter, no caso aqui um éter aromático.
Então também existe essa possibilidade, né, no caso de isomeria de função. Agora aqui, pessoal, a gente tem a possibilidade de fazer uma questão. Essa questão ela é o seguinte: na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como éter, etoxetano e a acetona, que a gente viu que o nome oficial é propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. Apresente os isômeros funcionais dessas substâncias. Então ele está dando aí um etoxetano e uma propanona. E ele quer que você faça um isômero de função para cada um. Então o que é que você vai pensar? O que é que você vai fazer? Você vai olhar aquele que está determinando a função. No caso aqui é o oxigênio e aqui também essa carbonila. Então, pegando esse primeiro exemplo, para você mudar a função, você vai ter que pegar esse oxigênio e tirar do meio da cadeia. E colocar em um outro carbono. Ou formando um hidroxila, ou conectando aqui e formando um aldeído. Mas aí, dependendo de como você manipula, pode alterar a proporção, né, dos elementos. Então você tem que manipular de uma forma que a proporção seja mantida, que é o princípio básico da isomeria. Então aí você já pode observar. Nós temos aqui um composto, né, que é agora um álcool. Esse oxigênio saiu de dentro da cadeia, certo? Se conectou aqui. Esse carbono tinha duas ligações com hidrogênio, ficou uma, e a outra passou para onde? Para o oxigênio, para poder estabilizar ele. Então, se você contar aqui, você vai ter o mesmo número de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Então, essas moléculas são isômeros de função, porque aqui é um éter e aqui é um álcool. Já aqui, você tem uma cetona. Então, olha o grupo carbonila. Qual a ideia? Mudar a posição, botar esse grupo carbonila na extremidade. A gente viu que uma cetona normalmente pode virar um aldeído. Então, você pode fazer isso. Manipula para o lado. Ao fazer isso, você vai ter aqui um aldeído. E a proporção se mantém nesse caso. Tá? Então, você conseguiu rearranjar os átomos, mantendo a proporção dos átomos de cada elemento e mudando a função orgânica. Fez isso, você conseguiu achar o isômero de função. Agora, pessoal, nós vamos falar de isomeria de cadeia. E perceba, olha o que tem aqui nesse quadro. Sempre tem a mesma função orgânica. Porque se são isômeros, se ele não tiver a mesma função orgânica, eles são isômeros de função. Então, tem que ter a mesma função orgânica. Ou seja, é uma escadinha. É isômero. Tem a mesma composição? Tem a mesma composição, mas são diferentes. Beleza. Tem função diferente? Tem, isômero de função. Não tem? Aí você vai para a próxima possibilidade, que é a isomeria de cadeia. E aí, o que é que vai diferenciar? A diferença entre os isômeros está onde? No tipo de cadeia carbônica. Né? O grupo funcional é necessariamente o mesmo. Então, a gente aprendeu que as cadeias carbônicas elas podem ser abertas, fechadas, aromáticas, ramificadas. Né? Então, é basicamente isso. Você tem aqui, por exemplo, dois compostos, todos dois são hidrocarbonetos, formados só de carbono e hidrogênio. Mas esse tem uma ramificação, porque você tem os três carbonos principais e esse aqui é um ramo, o metil. E esse não tem ramificação, ele é um butano. Então, são isômeros, mesma função, mas tem mudanças na cadeia. Então, isômero de cadeia. Outra situação, quando você tem a presença de um heteroátomo, como o oxigênio, o nitrogênio. Então, se a mudança, né, fizer, por exemplo, aqui, um ter heteroátomo e o outro não, quer dizer que a cadeia, ou uma vai ser heterogênea e a outra não.
O heteroátomo ele se caracteriza por estar no meio da cadeia carbônica, como esse nitrogênio. Já aqui não está. Então você tem mesma função, amina, só que esse nitrogênio é um heteroátomo e esse não. Então, cadeia heterogênea, cadeia homogênea, isômero de cadeia. Aqui é a mais fácil. Cadeia fechada, cadeia aberta. Então, ciclo propano, ciclo propeno. Mesma situação. Ó. O que muda é a cadeia. A função é a mesma, hidrocarboneto. Aqui vamos ver uma questão onde a gente pode, né, aplicar isso. Né? Ele diz assim, dadas as formas estruturais dos compostos a seguir, podemos afirmar que os isômeros de cadeia, que são isômeros de cadeia, as estruturas representadas por quais substâncias? Então ele está te dando 4 substâncias e ele quer saber quais delas podem ser consideradas isômeros de cadeia. Bem, primeira coisa que você vai fazer é verificar a composição, para ver se é isômero, tá? Então, quando você vai verificar a composição, eu aconselho, no caso aqui, basicamente 3 elementos. O cloro, todo mundo tem um cloro, então tá batendo. Agora o carbono, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui tem 6. Então, automaticamente, eu sei que esse aqui, ó, não pode ser isômero de nenhum desses 3, porque não tem a mesma composição, número de carbono. Então, eu já posso riscar esse composto. E esses aqui, será que eu posso dizer que eles são isômeros de cadeia? Tem a mesma função? Bem, tem, porque todos são haletos orgânicos, ó, todos estão ligados ao cloro. Estrutura só de carbono e hidrogênio ligado a um haleto. Então é um haleto orgânico, mesma função. Esse aqui tem uma cadeia ramificada, aqui ó, o metil. Olhando para esse, aqui tem uma cadeia aberta, sem nenhuma ramificação. E esse aqui tem uma cadeia também ramificada, 2 metis aqui, ó. Tá? Então, se a gente for analisar, esse é isômero desse, de cadeia, tá? Certo? E esse é isômero desse, também de cadeia. Esse é isômero desse, de cadeia. Será que eu poderia dizer isso? De certa forma, sim. Por quê? Porque eles são, todos os dois são de cadeia ramificada. Só que aqui só é uma ramificação e aqui são 2. Então, alterou a cadeia, tá bom? Então, a cadeia ramificada é uma dupla ramificação. Então, também você pode considerar. Então, os 3 aqui são os isômeros de cadeia. Todos os 3 são isômeros de cadeia. São compostos com a mesma composição, mas são compostos distintos. Tá ok? Então, pessoal, hoje a gente viu isomeria constitucional. Essa isomeria constitucional, antigamente, era chamada de isomeria plana. Mas a gente deixou de usar isso, por quê? Porque, afinal de contas, as estruturas, as moléculas não são planas. Por mais que você desenhe um papel, num plano, ela não é plana. Né? Assim como nós não somos planos. Nós podemos desenhar uma figura, imagem, uma fotografia de uma pessoa, mas nós somos 3D, temos 3 dimensões. Então essa ideia de isomeria plana, ela está caindo em desuso, assim como outras, né? Isomeria óptica, né? A gente usa outros nomes mais apropriados. Né? Então, foca em isomeria constitucional, ou seja, que envolve a constituição, a estrutura. Aí você tem a estática, que é aquela que não muda, e aquela que se altera. Hoje a gente viu a estática, a de função e de cadeia. Então, antes de tudo, você tem que olhar se tem isomeria
Mesma composição, mas com estrutura diferente. Tem. Agora, que tipo? Será que muda a estrutura? Muda. Então, é estrutural. É constitucional. É uma coisa que está mudando? Não. Uma coisa que é fixa. Então, é estático. Aí, é de função? A gente viu que pode ser ou não. Se for mudou a função, é de função. Se não mudou a função, aí não vai ser de função, mas pode ser de cadeia. E a gente vai ver na próxima aula mais um pouquinho sobre a disposição e as demais. Então esse conteúdo ele está sendo dividido em 3 aulas para você ir pegando aos poucos, tá bom? Até a próxima!